Olá, sou Isabela Santana, psicanalista e faço parte da escola Formação do Psicanalista. E hoje eu estou aqui para deixar minha contribuição sobre as obras de Melanie Klein, sobre esse seminário que nós tivemos, esse curso, sobre o primeiro volume, Amor, Culpa e Reparação, de Klein. E hoje eu vim aqui deixar a minha contribuição, mas eu quero deixar registrado que aos alunos que virão, aos que estão presentes na escola e verá esse vídeo, é de suma importância que nós possamos ler, conhecer a obra do teórico, a vida, né, saber da vida, né, do teórico em questão, sobre tudo o que ele estudou, percorreu, os caminhos que ele teve, né, para desenvolver sua teoria, tudo aquilo que ele leu, né, aquilo que ele passou, todas as vezes que pensou em algo e depois retificou a teoria, né, melhorando, né, e, e assim, algo bacana da Klein, né, porque sua obra teve muitos debates, desculpa, teve muitos debates na época, né, achando que ela queria substituir Freud, que ela, né, enfim, tipo tentando criar uma rincha, né, mas a verdade não é essa, né, ela amplia, né, a teoria psicanalítica, né, ela não quer substituir nada que Freud deixou, pelo contrário, ela amplia sobre o desenvolvimento psíquico, né, sobre a vida psíquica, sobre o inconsciente, sobre as questões infantil, né, que a sua obra toda vem falando disso, né, sobre o desenvolvimento da criança, né, os primeiros anos de vida, os primeiros meses, né, desde o útero, né, a gente já tem registro, né, no nosso inconsciente. E não a gente vê por aí muitos psicanalistas, né, dizendo que não é para ler a obra, que é para ler algo paralelo, né, que eu digo assim, algum psicanalista contemporâneo que fale sobre, né, mas a gente vê tanta besteira, né, por aí. Mas, gente, leiam um livro, leiam a obra, uma leitura super boa, fácil de entendimento. Claro, tem coisas que a gente precisa de um dicionário. Sim, precisa, né? Precisa ler alguma outra coisa para poder entender, mas não é tudo aquilo que as pessoas dizem, né? Eu gostei bastante da leitura, de fácil compreensão, e quero deixar aqui, né, o meu entendimento que Klein nasceu em Viena em 1882, ela é de origem judia, morre em 1960, aos 78 anos. Klein, aos 14 anos de idade, ela tinha um desejo pela medicina, mas não exerce, não estuda, né? Logo assim ela se torna noiva, casa, constitui sua família, tem 3 filhos, e aí esse desejo é interrompido, né? Ela não exerce, não estuda, não tem uma formação, mas nada impediu ela de se interessar pela psicanálise, de constituir uma teoria, né, tão importante, né, e tão assim fundamental para os dias de hoje, né, para as demandas de hoje, né, entender o sujeito de hoje em dia, entender esse adulto que carrega as questões da infância e do bebê, né, dentro dele, né. E Klein se aproxima da psicanálise através do livro dos sonhos de Sigmund Freud, através dessa leitura. Freud conhece Sandor Ferenczi, que se torna seu analista, né? A partir daí ela começa a fazer a análise e ele incentiva a sua pesquisa sobre o inconsciente, sobre a vida psíquica, sobre a infância, né? Sobre a importância, né, da análise com criança,
né? Não só Sandor Ferenczi teve uma participação importante na vida de Klein e na constituição de sua teoria, né? Mas também Karl Abraham, né? Quando Ferenczi falece, ela continua durante 5 anos da sua formação com ele. Ela faz uma conferência, né, de criança, né, do seu trabalho em Londres, onde obteve bastante sucesso. E Ernest Jones também, né, tem bastante importância, né? Todos esses 3 psicanalistas sempre incentivou Klein, sempre incentivou ela na formação da sua teoria sobre a análise de criança, né? E ela constituiu aí essa obra tão bonita, né? E a sua obra, né, foi desenvolvida num período longo, né, de 40 anos, né? Klein deixou um legado de grande relevância para a psicanálise na sua dedicação da vida psíquica infantil. Foi um marco sobre a infância, né? E sobre o desenvolvimento emocional precoce e da análise com criança, né? E tem uma escritora, né, britânica, que Virginia Woolf, eu até deixei registrado na minha resenha, né? Ela diz algo de Klein que está no livro Introdução às obras de Freud, Ferenczi, Grodek, Klein, Winnicott, Douto e Lacan, tá na página 140, né? É do Nasio esse livro. E ela deixa algo sobre Melanie Klein registrado no seu diário, onde tem uma foto de Klein, né? E ela diz: ela era uma mulher de caráter, com uma espécie de força meio oculta, como direi, não uma astúcia, mas uma sutileza, alguma coisa trabalhando por baixo, uma atração, uma torção, como uma vaga sísmica, ameaçadora, uma mulher encanecida e brusca, com grandes olhos claros e imaginativos. Eu, assim, gostei bastante dessa frase, né? Falei, não, preciso colocar e dizer essa frase sobre a Klein, né? Klein criou uma técnica própria, né, para psicanálise, né, com criança, né? Introduzindo o brincar, né? Ao qual ela diz que, através desse brincar, há um simbolismo, né, contido nos brinquedos e nos jogos, né? E